Bom, tenho a honra de trazer ao Neumann Entrevista Boris Casoy, figura de destaque dos meios de comunicação e homem de jornal, rádio e televisão. E hoje ele vai nos falar sobre o panorama, o que é uma vergonha e o que não é uma vergonha no Brasil. Então, Boris, bom voto, bom fim de semana do voto. Olha, as pessoas, eu vou repetir o que tem que ser repetido, as pessoas têm que votar com consciência. Eu não acho, Neumann, que no caso de São Paulo, que eu conheço melhor, nós tenhamos as melhores propostas e os melhores candidatos. Mas é o que nós temos. Eu acho que São Paulo merecia um grupo de candidatos melhor. Eu acho que nós não tivemos alguém que imaginasse São Paulo do futuro, que tivesse uma visão das perspectivas da grande urbe, da grande São Paulo e das necessidades da sua população. Eu acho que nós temos candidatos, eu não vou entrar em detalhe nesse momento, mas que são até capazes, o detalhe é o prefeito Bruno Covas, capazes de acompanhar, de responder ao crescimento vegetativo da cidade. Outra coisa é o panorama nacional. Nós vamos ver que capilaridade vai sobrar, que cenário vai ser criado para 2022. Nem sempre esse cenário fica imediatamente claro para a gente saber quem ganhou e quem perdeu, mas pode se formar um cenário importante de capilaridade para 2022. É mais ou menos o que eu posso dizer genericamente da eleição de domingo. Boris, nos velhos tempos dos debates presidenciais, dos quais você participou brilhantemente, ficou conhecido o fato de que você começou no jornalismo narrando beisebol para a Rádio Eldorado. Onde diabo você encontrou beisebol? Você acompanha ainda beisebol hoje? Eu, de vez em quando, dou uma espiada saudosa nas transmissões americanas que nos chegam aqui, nos canais de esporte, que de vez em quando transmitem uma boa partida de beisebol nos Estados Unidos. Mas eu cheguei ao beisebol por mero acaso. Uma correção, não era a Rádio Eldorado, era a Rádio Santo Amaro de São Paulo. Essa rádio pertencia à comunidade japonesa. Era uma rádio que transmitia de manhã, das 8, das 6 da manhã até meio-dia, em japonês, e à noite, a partir das 8 horas até as 12 da noite, em japonês, o resto do dia transmitia em português. Eu era locutor comercial da emissora e comecei a transmitir esporte na Rádio Santo Amaro. Eu vinha da Rádio Piratininga, onde era plantão esportivo, onde eu tinha ganho um concurso, que era o emprego de plantão esportivo, era uma coisa mais simples, eu dava os resultados do futebol durante o turf, e aí eu fui para a Rádio Santo Amaro, e a rádio passou a transmitir beisebol, o japonês chama de Yakyu, que é um jogo muito apreciado, é o primeiro esporte, além dos Estados Unidos, também no Japão, e aqui a comunidade japonesa tem os seus clubes, tem as suas seleções regionais, enfim, tem toda uma estrutura, um campeonato de beisebol, e a Rádio Santo Amaro transmitia. Como locutor da rádio, locutor esportivo, eu acompanhava o locutor japonês, que transmitia em japonês, para dar abertura, encerramento, os textos comerciais em português, enfim, a parte que tinha que ser falado em português. Mas eu não tinha nada com o jogo. Um belo dia, em 1963,
uma portaria do governo João Goulart proibiu basicamente a transmissão em língua estrangeira. Não proibiu totalmente. Era uma portaria que dizia o seguinte: programas radiofônicos em língua estrangeira podem continuar sendo transmitidos, mas a partir daí necessitavam de tradução. E era impossível você fazer uma transmissão de beisebol com tradução. Aliás, foi uma portaria horrorosa, porque havia programa italiano, havia programa judeu, árabe, português. Português é quase a mesma língua, mas às vezes precisa de tradução. Precisa de legenda, no mínimo. Mas aí me disseram: você é o locutor de esportes, você vai ter que fazer uma adaptação e vai ter que transmitir. Isso foi assim uma semana. Eles tinham compromissos comerciais, não queriam abrir mão desses compromissos, que eram preciosos, e lá fui eu transmitir. Como eu não entendia o japonês, eu não sabia como eles transmitiam. Então, eu fui me inspirar nas transmissões, e aí a onda curta do rádio, nas transmissões americanas e na transmissão cubana. E eles me advertiram que eu estava transmitindo para uma comunidade, isso faz 50 anos, uma comunidade que transmitia de maneira diferente, e eu precisava me adaptar um pouco à transmissão em japonês. Eu fiz um grande esforço e nós começamos a transmitir. O meu comentarista, você deve ter conhecido, era o Emílio Matsumoto. Muito, trabalhei com ele. Trabalhei com o Matsumoto. Uma figura que já se foi, uma figura excelente, e nós começamos a transmitir beisebol. E eu transmiti tênis de mesa também para a Rádio Santo Amaro. Isso eram transmissões exóticas. O Boris, você adaptava e pronto. Eu vou pegar você que eu fiz. Vou pegar você de antes disso aí. O senhor é lembrado como amigo, antigo militante da direita durante sua passagem pelo Mackenzie, na guerra da Maria Antônia, o Zé Dirceu no outro lado, no lado esquerdo. Assim como Lula demoliu a esquerda no Brasil, submetendo ao Lula livre, que no fim está levando ao fracasso eleitoral, né? Com a roubalheira na Petrobras, e nos fundos de pensão, no governo em geral. A volta de Bolsonaro ao mais baixo clero, como aconteceu agora, o Centrão, está destruindo a direita como opção válida e inteligente. E eu lembro aqui Plínio Salgado, integralista, que escreveu um belíssimo livro sobre Jesus Cristo, e, sobretudo, Carlos Lacerda, que, além de ter sido um brilhante oposicionista, foi um grande governador e traduziu a tragédia Júlio César, de Shakespeare, até gravando os discursos do Bruto, do Marco Antônio, com aquela voz linda. Eu tenho as gravações. Eu também tenho as gravações, sou um grande admirador do Lacerda. Você acha que o Bolsonaro vai reduzir a direita a esse bando de imbecis que está no governo, acabando com essa direita intelectualizada à qual você pertenceu? Ou você acha que ainda há uma esperança para esse tipo de direita que você professou? Deixa eu recolocar as coisas do princípio. Eu não participei da guerra da Maria Antônia. Isso é uma lenda. Eu não estava lá. Eu estava trabalhando na Rádio Eldorado. Eu não participei, eu não estava lá. Feliz ou infelizmente, eu não estava nessa guerra. É uma lenda. Até uma jornalista, coitada, deve ser psicótica, porque ela teria me visto naquela guerra montado de pé num banco de uma motocicleta que era guiada pelo saudoso Caio Pompeu de Toledo, eu de pé na motocicleta, desfilando com uma metralhadora na mão. Eu não consigo nem ficar de pé direito.
Imagine ficar de pé. Tive pólio. Ela não te O conhece. bagageiro de uma. Você tem um resultado de pólio, Melito. Mas não dá, né? Não dá. Mas não é verdade. Sim, mas você era da direita inteligente. Eu não sei. Eu me considerava um democrata ativo. Mesmo estando na direita, tecnicamente, eu nunca defendi as ditaduras. 64 tem a sua história. Muita gente que depois até foi para uma tendência mais à esquerda. Eu posso citar Ulisses Guimarães, fez 64 com toda a tranquilidade. Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arns, a OAB, enfim, é uma outra história. Mas Bolsonaro vai destruir a direita inteligente? Não, do jeito que o Lula destruiu a esquerda? Eu não sei se ele vai destruir, eu não sei aonde vai desembocar. Mas eu quero dizer o seguinte, Neumann, essa direita que assumiu o poder em vários países do mundo, na Hungria, na Polônia, uma direita nem tão civilizada quanto a gente imaginava, uma direita que não é contra, mas tem pouca relação com direitos humanos. Ninguém tirou patente de direitos humanos. Direitos humanos não é algo que a esquerda patenteou e que pertence a ela. Direitos humanos, civilidade, democracia, enfim, uma série de fatores. Essa direita que assumiu o poder, e aí eu incluo o presidente Bolsonaro, é consequência da atuação catastrófica da ascensão da esquerda no mundo, inclusive no Brasil. Tem exceções, eu sei, mas no Brasil é um caso típico. Você teve 4 mandatos, né? 2 de Lula e 2 da Dilma, que foram destrutivos para o Brasil. E a esquerda inteligente, que não é sectária, sabe perfeitamente que esse pessoal transformou a esquerda inteligente, que era prometida, por uma esquerda populista. Por uma esquerda populista que destruiu a economia do país, que roubou para burro, que, enfim, teve alguns momentos de boas realizações, mas não cumpriu o seu ideário prometido. O que aconteceu? No fundo, a população foi para a direita, e a direita que apareceu foi do presidente Bolsonaro, que soube explorar muito bem isso tudo que está aí. Apesar de ter quase 30 anos de parlamento, ele se dizia uma novidade e tudo isso. E ele era um player, ele era um deputado do baixo clero. E não tinha sido peneirado pela política. O Lula tinha sido peneirado pela política nos sindicatos e na luta que ele manteve contra o regime militar. Não trazia a experiência necessária. Então, eu não quero me filiar a essa corrente que resolve bater no Bolsonaro à toa. Eu não tenho bola de cristal para saber se ele vai ou não vai bater na direita intelectual. Junto com ele, tem uma direita intelectual que é o Olavo de Carvalho. A gente pode não concordar com o Olavo de Carvalho, mas ele é uma direita intelectual. Agora, não é exatamente o tipo de linha que a gente imaginava. Agora, eu ainda me permito ter esperanças. Eu não existe um
um certo oportunismo, muito fomentado também pelos inimigos e pela esquerda, de bater no Bolsonaro. Aliás, isso é feito muito com a ajuda dele e dos filhos dele. Ele não está inocente nessa história. Aí tem as dificuldades de formação, essa coisa de buscar gente dos quartéis novamente, tem tudo isso. Eu não posso, eu preciso esperar acabar o governo dele para dizer se ele destruiu ou não destruiu a direita. Pode ser até que ele esteja construindo ou provocando que se construa uma nova direita, ou então uma reação e uma volta da esquerda ao poder. Mas eu não tenho esse poder, não consigo olhar tão longe, viu, Neumann? Então, eu te faço para olhar agora. Essa direita que você se referiu, que o senhor se referiu, quando eu estou entrevistando até o senhor, né? Aprendi isso na velha escola de jornalismo, tendo o senhor, inclusive, como mestre. Essa direita não é direita, não. Negacionismo é direita. Você chamar uma pandemia que matou 170 mil brasileiros até hoje, chamar isso de gripezinha, depois dizer que não chamou, mentir descaradamente. Né? Bom, eu nem vou aqui falar. Esse negacionismo, que, aliás, não é exclusivo dos bolsonaristas, também dos trumpistas, também na Hungria. Eu tomei um maior susto quando soube que metade da população, da pátria de Luiz Pasteur é contra a vacina. Você acha que isso aí se deve apenas às lambanças da esquerda? Ô Neumann, realmente isso que você está colocando é verdade. O presidente tem essa posição negacionista, mas isso não tem nada a ver com ideologia. É um grupo tido como de direita que se apossou, que se apoderou do negacionismo. Não, isso aí é uma questão de civilização e barbárie. Mas não tem nada dizer que a vacina mata é barbárie. Volta ao mito da caverna do Platão. A própria esquerda, se você tem uma esquerda civilizada, que tem muita. Que converge por uma direita civilizada, de uma convivência política e democrática, e você tem o stalinismo. Quer dizer, eu não posso colocar essas atitudes com as quais eu não concordo do presidente. Ele tem uma série de seguidores, isso tem até médicos e cientistas que participam desse negacionismo, mas eu não posso encaixar isso num caminho ideológico. Não tem nada com a direita e a esquerda. Tem com a desinformação, com a burrice, com a burrice. Não, com a burrice. Eu não vou endossar, eu respeito o presidente Bolsonaro. Eu acho que ele, às vezes, pode não ter a melhor informação, ele pode esquecer algumas coisas. E sobre essa coisa da mentira, é bom a gente analisar o seguinte: eu não sou bolsonarista, eu quero informar ao meu telespectador, ao meu leitor, ao meu ouvinte o seguinte: o Bolsonaro não mente mais nem menos que outros presidentes da República. O que ele faz é mentir sem habilidade. Compete ao presidente da República, compete às vezes mentir em determinados casos. E quando ele quer mentir por razões políticas ou para enrolar, ele faz com mais habilidade. O presidente Bolsonaro é um homem impulsivo. Eu acho que isso politicamente não é recomendável, para não dizer que é um defeito, e essa impulsividade leva ele a um tipo de manifestação, às vezes, impensada. São problemas que eu vejo. Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Agora, outros presidentes
mentiam e as pessoas não percebiam. O populismo, esse populismo todo que a gente vê, assiste e acompanha, é uma grande mentira estruturada. O Bolsonaro é mais visível, ele não se incomoda muito com esse tipo de aparência e tal. Ele tem uma decisão na vida dele, ele quer ser reeleito. Eu tenho eu imagino o seguinte, que o Bolsonaro deita e pensa o seguinte: bom, eu vou fazer o que eu tenho que fazer para ser reeleito. Talvez seja wishful thinking, uma esperança minha que isso aconteça. Vou fazer todo o esforço para ser reeleito, aí eu faço qualquer coisa, tudo que for preciso. E depois, aí sim eu vou pôr o país nos trilhos, porque eu não tenho nenhum compromisso com reeleição. Eu imagino que seja isso. Agora, ele foi eleito, Neumann. A Dilma também foi, o Collor também foi. A Dilma também foi, o Collor também foi. O Hitler também foi. O Witzel foi, o Hitler foi, o Mussolini foi eleito. Também foi. O Cláudio Castro não foi vice. Né? O governador de Santa Catarina foi eleito. Além de algumas promessas, eu vou chegar numa delas, o presidente não escondeu a sua personalidade. Ele não escondeu. Quem votou nele ou votou para o desespero anti-PT e anti-lulista, ou votou porque admirava o presidente e as suas ideias. Ele não se escondeu, ele mostrou quem ele era. Das promessas não cumpridas, tem essa conversa do Centrão. Ele aderiu ao Centrão. Mari, você sabe perfeitamente, como eu sei, que no Brasil atual, eu já conversei com presidentes da República a esse respeito, você sabe que a pessoa não governa se não se ligar com esse grupão que se chama Centrão. O Centrão tem até gente honesta. O que eles querem é o que a gente antigamente chamava de fisiologia. Eles querem se reeleger, levam benesses para suas regiões, tudo isso. Não é essa bandidagem. Às vezes eu ouço colegas nossos criticando o Centrão, você tem a impressão que o dinheiro que eles estão recebendo é produto de roubo. Não é verdade. Eu sou contra as emendas parlamentares, mas são emendas, o governo beneficia quem o apoia. Então, ele mudou mesmo, o Bolsonaro mudou, ele não conseguiu fazer isso. Eu não sei se era premeditado ou se... Eu acho que ele tentou se afastar desse tipo de conduta e foi convencido pelos amigos, pelos correligionários, que era impossível governar o Brasil sem, de alguma maneira, ceder para essa gente. Eu só quero lembrá-lo. A gente foi eleita, não. De que ele disse que não governaria. Ele disse que não governaria se tivesse que ceder. Mas esse agora, isso a gente não exige de um presidente. O que eu quero dizer é outra coisa. Não, isso. Muitos já fizeram isso e não cumpriram. É muito pior. Ele foi eleito para ser antipetista, nomeou um procurador-geral fora da tradição. Não era lei, não era obrigado. Petista. O ministro da Justiça petista nomeou um sujeito que não tinha qualidade nenhuma, o Supremo Tribunal Federal, também petista, e se ligou. Eu discordo completamente do senhor quando o senhor fala que o Centrão... Não, o Centrão, o Bolsonaro voltou ao seu abrigo, ao seu aprisco. Isso é verdade. Quem votou nele, votou iludido de que ele era antipetista, ele foi a favor do Hugo Chávez, ele votava nas coisas a favor do Lula, mas, sobretudo, ele foi, durante muito tempo, do partido de Paulo Maluf, nosso contemporâneo, símbolo da corrupção na ditadura, na Nova República e depois nos governos do PSDB e do PT. O Ciro Nogueira é um fantoche do Maluf no PP e o Bolsonaro está nos braços do PP. Mas o que eu quero
tenho certeza. Eu espero. O Lula e o Haddad foram beijar a mão do Maluf na casa. Sim, claro. Não, e pior do que isso, o Fernando Henrique governou com o Centrão. O Lula governou e roubou com o Centrão. Esse é que eu discordo do senhor. Centrão é um bando de ladrões que roubou com o Maluf, roubou com a Dilma e roubou com o Temer. E está roubando, sim, com o Bolsonaro. Mas o que eu quero dizer é outra coisa. O senhor tem toda a entrevista para me contestar. Peraí, Neumann, não tem? Não estão roubando. Não. Estão sendo, inclusive, perdoados pelo seu roubo através do Procurador-Geral e através também do Supremo Tribunal. Mas o que eu quero lhe dizer aqui é outra coisa, que hoje, já que nós... O senhor também vai se opor a isso, e eu estou entrevistando para que o senhor me dê bons argumentos contra. Eu criei o neologismo bolsolulismo. O bolsolulismo, que depois eu mudei para bolsalulismo, é a prática do Bolsonaro e do Lula de disputarem o segundo turno em 22. Para isso, eles contam com a aliança do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, disfarçadamente, Rodrigo Maia, e de alguns ministros do Supremo, incluindo o que entrou agora, indicado pelo Bolsonaro. O projeto, na minha opinião, é soltar o Lula, porque o Lula compita com ele quer isso, o Lula quer isso, mas isso talvez o cinismo não chega tanto, pode haver também um poste do Lula, mas uma coisa é certa, seja quem for, o Lula ou o poste, o PT estará sendo enterrado na eleição municipal este ano. Boris, o senhor já viu um fracasso tão grande quanto o de Gilmar Tato na votação que ele teve? É verdade. Não tem... O Boris, Belo Horizonte, o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, pelo menos, o candidato do Bolsonaro, da direita, o senhor Marcelo Crivella, chegou ao segundo turno, mas tudo indica que será massacrado. Então, o PT... O senhor também poderá argumentar que o Fernando Haddad foi ao segundo turno. É um engano. O Crivella pensa que é de direita. Ele é um teocrata. O Ayatollah. O Ayatollah é o tio dele, mas ele não conseguiu ainda chegar lá. O tio dele é o dono da Igreja Universal, que gosta de estar se referindo, o bispo Edir Macedo. Mas o que eu quero ouvir... Ele era a joia da coroa para ser presidente da República. Agora, Neumann, a minha diferença com você é a seguinte. Eu era muito parecido e teria emitido todas as opiniões que você emitiu. Elas são perfeitas, mas elas são matemáticas. E se você fosse colocar em ação todas essas restrições que você colocou sobre as pessoas e tudo isso, você precisa fazer uma revolução armada. Não é assim que a humanidade e o Brasil funcionam. Eu sou mais pelo processo. Eu concordo com muita das coisas que você coloca, mas eu acho que esse tipo de busca, eu vou chamar de pureza, não é exatamente pureza, esse tipo de compromisso... Ingenuidade. Com a justiça, com a democracia, não funciona desse jeito no Brasil. E nem funcionou em 64, que tinha um ideário de colocar o país nos trilhos e tal. As coisas não são assim, precisa fazer determinado. Mas eu quero ouvir seus argumentos contra o bolsolulismo. O senhor não concorda comigo que eles estão em plena conspiração para um disputar com o outro? E cada um achando que só pode ganhar nisso. Eu não ouvi direito, Neumann. O bolsolulismo ou bolsonarismo. Hoje, o Bolsonaro e o Lula se ajudam para irem juntos ao segundo turno, e isso nem que o PT seja enterrado, porque o PT foi enterrado em 2016 e disputou em 2018 com um imbecil que foi o pior prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Chegou ao segundo turno contra o Bolsonaro e só ele seria derrotado pelo Bolsonaro. Ou seja, o bolsonarismo estará de volta em 2022. Olha, o que eu penso é o seguinte.
essa tese, que não tem provas, ela resvala, ela se aproxima muitas vezes, tem alguns pontos de contato, mas ela não é comprovada. Se ela é colocada em prática pelo Bolsonaro, ela pode até funcionar, mas ela é extremamente arriscada. Eu, pessoalmente, acredito que isso possa estar lá no fundo da mente dele, mas eu não vejo isso como uma política. Essa tese é uma tese conspiratória. Eu não consigo. Eu sei que ela pode até existir, mas eu não consigo aceitar que ela esteja sendo posta em prática, que os cargos são distribuídos com essa finalidade, que ele está torcendo, o Bolsonaro está torcendo pelo Lula porque é mais fácil derrotar o Lula. Eu não consigo acreditar num quadro como esses. Eu não vi, por exemplo, o Bolsonaro. Será que eu estou errado? Nem o Bolsonaro, nem os filhos dele, em qualquer ato que possa ter facilitado a vida do Lula. Eu vejo, sim. Nomeou Augusto Aras. Ô, Boris, pelo amor de Deus, nomeou Augusto Aras. Sabe quem é Augusto Aras, Boris? Sim, sabe quem é o Augusto Aras? Augusto Aras é o único brasileiro que pode processar o Jair Bolsonaro. O único brasileiro que pode processar o Jair Bolsonaro é petista. O pai dele, o Aras, Roque Aras, era assessor do Chico Pinto. Você lembra do Chico Pinto, Boris? Lembro. O Augusto Aras é petista e é o único brasileiro que pode processar o presidente. O ministro da Justiça. Sabe qual é a origem do ministro da Justiça? O ministro da Justiça é puxa-saco do Dias Toffoli, advogado do PT, toda a vida dele está baseada nisso. É petista declarado. Todos eles são. E o Augusto Aras está fazendo o trabalho dele, que é evitar que o Bolsonaro seja processado no Supremo Tribunal Federal. O Supremo não pode processar o Bolsonaro, só ele pode. Então, me explique por que é que ele nomeou Augusto Aras. Se ele é petista de verdade, ele ia procurar processar o Bolsonaro. Agora, eu te pergunto, você nomearia um inimigo seu que pode e vai te processar? Claro que ele foi procurar uma acomodação. Claro que ele foi procurar alguém que tivesse a flexibilidade suficiente para fazer essa política, até sem ele pedir. Aquelas atitudes que as pessoas têm induzidas pelas circunstâncias. Então, eu não imagino que ele ia buscar um grande jurista de alma limpa e de capacidade total. Ninguém buscou. Ninguém buscou. Você tem razão. Ninguém buscou. Nomeou ele por absoluta... exerceu a sua prerrogativa legal, fora das tradições, mas o que você quer que ele faça? Que ele condene os filhos dele? Ele está tentando... Eu não estou perdoando ele por isso, mas ele está tentando. Agora, querer que ele adote um governo de autoflagelação, não dá, né, Neumann? Isso é pedir muito. Não estou pedindo isso. Então, você acha que o bolsonarismo é uma mentira? Veja bem, eu quero agora mudar de tema para lhe fazer uma pergunta sobre um tema que, de certa forma, lhe diz respeito. O senhor tem origem judaica. Durante a sua vida... Eu sou judeu. Judeu. O senhor é judeu. Judeu religiosamente, judeu por origem? Nada, religiosamente nada. É ateu. Digamos, eu sou um judeu cultural, não sou religioso. Sim, não. Mas o senhor já sofreu algum tipo de discriminação ao longo de sua carreira pelo fato de ser judeu? Eu acho que não. Claro que alguém deve ter falado pelas costas. Claro que eu pergunto se influiu, se derrubou, se insultou, se alguém
prejudicou no seu currículo pelo fato do senhor ter origem judaica? Que eu saiba, não. Mas o senhor concorda, então, com o Bolsonaro e com o Mourão de que não há racismo no Brasil? Não, peraí. Eu, Boris Casoy, não. Outras pessoas devem ter sofrido. Isso é um equívoco grave deles. Eu acho que é um equívoco porque essa questão do racismo, que é muito complexa, que tem raízes culturais, históricas, blá, 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 é o seguinte: a diferença. Vamos pegar um símbolo racista recente, Estados Unidos. Tinha um apartheid, tinha uma separação, não podiam usar, negros não podiam usar o mesmo ônibus, não podiam o mesmo cinema, não podiam restaurantes. Tinha uma separação, um racismo declarado, assinado, carimbado e selado, que vem diminuindo, legalmente terminou, mas vem diminuindo na cultura americana, mas existe fortemente. Aqui não se reproduz o mesmo fenômeno. É um racismo subterrâneo, silencioso. Contra o judeu, que é branco, que quando vai entrar no banco, ninguém sabe se é judeu ou não é. Primeiro, porque não pergunta se é circuncisado, e nem quer ver. Segundo, porque não vê documento e também documento não diz nada. Quer dizer, o judeu não está carimbado como o negro. Pela cor da pele. É pela cor da pele. Existe uma diferença entre tensão racial e racismo. No Brasil, não existe tensão racial. As pessoas não estão brigando nas ruas. Eu acho que existe uma tentativa de instalar essa tensão racial, que existe nos Estados Unidos e existe em outros países. Aqui não existe. Eu acho que o vice-presidente e o presidente erram a dizer que não existe racismo. Eu não estou corrigindo os dois e defendendo, que eles querem se referir à tensão racial. Racismo existe muito, ele é subterrâneo. As penas não são suficientes. O racismo é mais amplo, existe antissemitismo. O antissemitismo se esconde atrás do antisionismo. É tudo meio subterrâneo, meio escondido. Mas que existe, eu divirjo deles. Suponho que o que eles gostariam de ter dito, também não tenho certeza, é tensão racial. Isso não existe. Senão, tinha uma guerra entre a 25 de março e a José Paulino. Claro. Ô, Boris, nosso tempo está acabando o nosso tempo está acabando e eu queria fazer uma pergunta ainda, importantíssima, mais importante daquele dia. De onde é que surgiu esse bordão? Isso é uma vergonha. Foi da vergonha? Você se sentiu envergonhado? Eu estava apresentando o Telejornal Brasil, lá no SBT, no começo da minha carreira na televisão, e nós começamos a transmitir uma reportagem que não era costume. Aquele telejornal foi pioneiro em muitas coisas, especialmente nos comentários, que era uma reportagem sobre um pronto-socorro no Recife, aquela catástrofe que não mudou muito, faltava tudo, as pessoas estavam espalhadas pelo chão, os parentes estavam desesperados, os médicos correndo para lá e para cá, sujeira. E aí, eu, olhando aquilo, né, fiquei indignado. A palavra indignado é importante. Eu fiquei indignado e falei, nossa, mas que é isso? Pelo amor de Deus, a gente como vive com isso? E lembrei que uma emissora, uma pequena rede do meio oeste americano, quando Kennedy foi assassinado, colocou um letreiro enorme no ar, shame. Parou de transmitir, parou a sua programação e colocou shame, vergonha. Aquilo me veio à memória. E quando abriu para mim, eu estava com aquela história do shame
e disse: isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. 3 vezes. Era uma atitude, uma resposta de indignação. Não é nada moral, é de indignação mesmo e continua sendo. E é necessária, porque quando eu deixo de falar, as pessoas me pedem, e não são poucas. E aí, quando eu saí do estúdio... Aquela repercussão. Quando eu saí do estúdio... Aquela repercussão. Aquela repercussão. Bom. Não, a reação na hora de um diretor do SBT tinha um caminho muito longo entre o estúdio e a redação. Ele me disse: olha, você estava em big close com o seu rosto, você invadiu a casa do telespectador, foi uma agressão. Eu falei: puta, estrepei o Silvio Santos, estrepei. Não, mas não faça mais e tal. Quando nós chegamos à redação, o telefone estava explodindo. O telefone estava explodindo. E aí eu percebi que eu tinha, com aquele Isso é uma Vergonha, colocado para fora o grito que estava entalado na garganta de milhares de pessoas. E continua. Eu não sei quando vai terminar, Neumann. Eu não sei quando. Só vai terminar quando for obedecida a Constituição do Capistrano de Abreu. Que todo cidadão brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara e se revoga em as posições em contrário. Mas eu preciso encerrar agora. Eu quero lhe dizer o seguinte: é o seu eureka, né, Boris? O eureka do Boris é o Isso é uma Vergonha. Eu só quero saber, antes de concluir aqui na véspera do segundo turno, se você tem alguma dica de leitura de um filme, de uma música, para aquele seu telespectador, para aquele seu leitor, que o segue e o admira. Que dica o senhor dá? Uma dica do que fazer nesse fim de semana. Eu, por exemplo, estou mandando todo mundo ler o Abolicionismo, de Joaquim Nabuco. Qual é a sua dica? Eu vou dar 2 dicas. A primeira dica é uma dica que emociona. Eu não sabia que o filme era tão bom, eu vi há alguns dias, o Jojo Rabbit. Não sei se você já viu, Neumann, é uma obra-prima. Não. Virou um clássico do cinema. É uma coisa muito bem costurada, de uma criatividade surpreendente, de uma honestidade intelectual muito grande, muito emocionante e muito bonito. Essa é a minha tese de cinema que vai acalentar a mente e a sede de informação e cultura das pessoas. A outra recomendação é para quem está sofrendo de insônia nestes dias difíceis, bicudos que nós estamos vivendo de pandemia. Por favor, se não tem na sua biblioteca, às vezes é para enfeitar, tá lá, leia O Capital de Karl Marx. Nas primeiras 10 páginas você já estará dormindo. O Fernando Henrique Cardoso participou de um grupo que discutia o Karl Marx. Ele deve estar fazendo muito isso nessa pandemia. Boris, muito obrigado. Foi uma honra muito grande ter um grande nome, colega meu, jornalista, meu ex-chefe, meu chefe permanente, meu guia, meu orientador. Boris, muito obrigado. Sucesso continuando. Você agora está dependendo aqui das redes sociais. O senhor saiu lá da RedeTV, depois de ter passado pela Bandeirantes, pela Record, depois de ter saído do SBT. E quero lhe dizer que, como sempre, continuo ouvindo, vendo e respeitando. Neumann, eu aprendi a te conhecer bem pela nossa convivência. O meu respeito por você, por suas ideias, pela sua coerência só tem aumentado. Eu me senti honrado com esse convite e mais honrado em poder debater democraticamente ideias com você. Que boa democracia, que boa liberdade. Viva a liberdade, Neumann. Viva a liberdade. O objetivo dessa série é mostrar que a entrevista é o que resta de dignidade no debate político permitido na democracia brasileira
E é por isso que eu estou lançando o livro, viu, Boris? Vou te mandar um exemplar, 2 volumes de Neumann em entrevistas, 70 entrevistas que eu fiz no meu blog no Estadão, e que a editora Almedina completar os 70 anos. A editora portuguesa publicou aqui no Brasil em 2 volumes. E também essa série, Neumann em Entrevista, que segue no sábado que vem, às 17 horas. Grande abraço, meu querido Boris. Grande abraço. Tchau, tchau.